E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um chimarrão com direito. Arte. Hoje, a gente vai mergulhar na Lei Complementar número 004 de 2007. É a Bíblia do Servidor Público Municipal aqui de Veracruz. E ela foi revisada agora em setembro. Isso aí. Pega a cuia e senta junto. O match tá pronto e o papo vai ser bom. É isso aí. Essa lei ela é tipo um guia, né? Pra quem tá pensando em entrar pro serviço público. O já tá na lida e quer saber direitinho dos seus direitos e deveres. E olha, já te adianto. É. Tem cada detalhe que te faz pensar. O quê? Bah, como eu não sabia disso antes. É. Tipo, sabia que depois de 20 anos de serviço, o servidor recebe uma gratificação? Igualzinho ao salário do mês. É a tal da gratificação vintenária. Quase um presente de aniversário da firma, né? É, e essa é só uma das vantagens. Mas vamos com calma, que tem muita coisa para desvendar. Hoje a gente vai te mostrar como funciona o caminho das pedras no serviço público de Veracruz. Isso. Desde o primeiro passo até as responsabilidades. E claro, os benefícios. Que todo mundo gosta de saber. É. Bora lá então. Por onde a gente começa a desbravar essa lei? Primeiro, a gente precisa entender como alguém se torna um servidor público. É. O famoso provimento. Existem várias formas. Nomeação, recondução, readaptação. Tá. Mas a porta de entrada mais comum, aquela que todo mundo conhece, é o concurso público. Ah, o concurso. É... Aquele que exige dedicação, estudo e às vezes até uns quilinhos a menos de tanto nervoso, né? Exatamente. É. Mas é por um bom motivo. Ah. É o concurso público que garante que a escolha dos servidores seja justa e transparente, sabe? Sei. Imagina, se fosse na base do quem indica, Nossa, ia virar uma bagunça. verdade. E para entrar nessa disputa por uma vaga, o que é preciso? Tem uns requisitos básicos. Ah. Ser brasileiro, ter 18 anos mais, Aham. estar em dia com as obrigações militares e eleitorais, Aham. ter a escolaridade exigida para a vaga e, claro, estar com a saúde em dia, tanto física quanto mental. Afinal, ninguém quer um servidor que desmaie no meio do expediente, né? Imagina a confusão. E aí, passou no concurso, a vaga tá garantida. É só comemorar. Calma lá, Ti. Tem mais um passo. A nomeação. É o ato que oficializa a entrada do servidor no cargo. Certo. Depois ele precisa tomar posse e começar a trabalhar de fato. Só a partir daí que começa a contar o tempo para tão sonhada estabilidade. A estabilidade. É. Essa é a segurança que todo mundo busca no serviço público, né? É. Mas me explica uma coisa. A estabilidade significa que o servidor nunca pode ser demitido. Não é bem assim. A estabilidade é um direito conquistado depois de 3 anos de trabalho efetivo. Aham. A partir daí, o servidor só perde o cargo em situações específicas. Pois. Como se for condenado pela justiça se tiver um desempenho ruim comprovado por avaliações. Entendi. Ou se a prefeitura precisar cortar gastos com o pessoal. Então a estabilidade não é um posse livre para fazer o que quiser, né? De jeito nenhum. O servidor precisa se dedicar, mostrar serviço e seguir as regras. E antes de alcançar essa segurança toda, tem um período de teste. O famoso estágio probatório. A estágio probatório é como um período de experiência, né? Isso mesmo. Ele dura 36 meses e durante esse tempo o servidor é avaliado de pertinho a cada 3 meses. Nossa. Os chefes observam tudo. Assiduidade, pontualidade, disciplina, eficiência, responsabilidade. Caramba. E até como o servidor se relaciona com os colegas. É um teste para valer. Parece que a pressão é grande. E se o servidor não for bem nas avaliações, é mandado embora na hora. Olha, se ele leva a bomba em 3 avaliações seguidas, a coisa complica. Pode ser exonerado, sim, mas a lei garante que ele receba orientação para tentar melhorar durante o estágio. Ah, que bom. É como um toque para ele se ajustar e mostrar que merece a vaga. Entendi. E se mesmo com orientação o servidor não melhorar, tem mais alguma chance? Se a exoneração for inevitável, ele ainda tem o direito de se defender, apresentar provas e tentar reverter a situação. Certo. Uma comissão especial analisa tudo e dá o parecer final. Sei. Se ele for reprovado, aí sim é a despedida. Mas se ele já tinha estabilidade em outro cargo, pode voltar para a posição anterior. Então, mesmo no estágio probatório, o servidor tem seus direitos garantidos. E depois que passa por essa fase, o que acontece? Fica preso na mesma função a vida toda. De jeito nenhum. Existem as chamadas mutações funcionais. O servidor pode, por exemplo, ser transferido para outro departamento, a pedido ou por necessidade da administração. E tem a permuta, O que é isso? que é a troca de cargos entre 2 servidores. Entendi. Mas, para isso, os 2 precisam concordar e a administração precisa aprovar. É como vamos trocar de lugar no serviço público. Interessante.
E aqueles cargos de chefia, como funcionam? Uhum. São escolhidos a dedo. Esses cargos são preenchidos através das funções de confiança, Certo. que podem ser cargos em comissão ou funções gratificadas. Tá. A diferença principal é que a função gratificada só pode ser ocupada por servidor efetivo, Aham. que já passou por todo aquele processo que a gente falou. Sei. Enquanto o cargo em comissão pode ser ocupado por alguém de fora do serviço público. Entendi. E a remuneração muda nesses casos? Tem um bônus por ser chefe? Sim. Quem ocupa uma função gratificada recebe o valor da gratificação somado ao salário base do seu cargo. Ah, E, importante, não dá para acumular gratificação com cargo em comissão. certo. Já quem ocupa um cargo em comissão geralmente recebe um salário específico para essa função. Falando em salário, como funciona a jornada de trabalho no serviço público municipal? Aham. É igual para todo mundo. A regra geral é de 40 horas semanais, Aham. divididas em 8 horas por dia, de segunda a sexta. Certo. Mas para serviços essenciais, tipo hospital ou segurança, que funcionam 24 horas, a jornada é diferente. Tem plantões e escalas, tudo definido por decreto. E se o servidor precisar fazer hora extra, Yeah. tem adicional. Sim, a hora extra, chamada de serviço extraordinário, precisa ser autorizada pelo chefe e por uma autoridade superior. Aí o servidor recebe 50% mais por hora trabalhada. Nossa. Mas a prefeitura também pode adotar o sistema de banco de... Banco de horas. É tipo guardar as horas extras para usar depois. Exatamente. Em vez de receber o pagamento na hora, o servidor acumula as horas extras trabalhadas. Depois compensa com folgas. Que legal. É como uma poupança de tempo livre. Gostei. Só quando o servidor sai do serviço público que essas horas extras são pagas de uma vez, com o adicional. Interessante. Agora me explica uma coisa que eu sempre me confundo. Vencimento e remuneração são a mesma coisa. De jeito nenhum. Vencimento é o salário base do cargo sem nenhum extra. Ah, tá. Já a remuneração é o valor total que o servidor recebe, incluindo o vencimento mais as vantagens. Tipo gratificações adicionais e auxílios. Tipo o salário bruto, né? Isso. E falando em vantagens, quais são os benefícios que o servidor público municipal tem direito? A lista é grande, além das indenizações, Aham. como diárias e ajuda de custo para viagens a trabalho. Certo? O servidor pode receber gratificações por tempo de serviço, Legal. adicionais por insalubridade ou periculosidade, Aham. auxílios para creche ou transporte Uau. e até licença-prêmio. Licença prévia. Tá Que bem. chique. Explica melhor essa. Imagina só, Uau. a cada 10 anos de trabalho, o servidor efetivo e estável tem direito a 6 meses de folga remunerada. Nossa. É a licença-prêmio. Que demais. Ele pode tirar de uma vez só ou dividir em períodos menores de pelo menos um mês cada. Parece até férias prolongadas. E além da licença prêmio, que outros tipos de licença o servidor pode tirar? Tem licença para tudo já. Sério. Para doença, maternidade, paternidade, serviço militar, para cuidar da família, para se candidatar a um cargo público, para resolver assuntos particulares. Caramba! A lista é enorme. Realmente a lei se preocupa com o bem-estar do servidor, né? Mas e se ele não cumprir com seus deveres? O que acontece? Aí entramos no regime disciplinar. A lei é bem clara sobre as responsabilidades do servidor, que podem ser civis, penais e administrativas. Tá. Ou seja, ele pode ter que responder na justiça, pagar multa ou até perder o cargo, Nossa. dependendo da gravidade da falta. E quais são as punições que o servidor pode sofrer? Vão desde uma advertência até a demissão, passando pela suspensão e a cassação de aposentadoria. Caramba. A punição vai depender da gravidade da infração, dos danos causados ao serviço público, das circunstâncias e dos antecedentes do servidor. É como na escola, quem faz bagunça leva bronca. Verdade. É. E a demissão? Em quais casos ela pode acontecer? Em casos graves, como crime contra a administração pública, abandono de cargo, indisciplina, inassiduidade, improbidade administrativa, corrupção, acumulação ilegal de cargos, entre outros, aí a coisa fica séria. Nossa, a coisa é séria mesmo. E depois de demitido, o servidor pode voltar a trabalhar na prefeitura. Depende do motivo da demissão. Em alguns casos, ele fica impedido de voltar para o serviço público por um tempo que pode chegar a 15 anos. Nossa. E em casos mais graves, como corrupção, a proibição é para sempre. Entendi. E como funciona esse processo todo? Tem um julgamento. Sim, todo servidor tem direito à ampla defesa e a um processo administrativo justo. As irregularidades são apuradas através de sindicância ou processo administrativo disciplinar, dependendo da gravidade da situação. É como um tribunal, mas dentro da prefeitura. Parece que a gente já desvendou boa parte dessa lei, né? Mas ainda tem muita coisa para falar, principalmente sobre as vantagens e os direitos dos servidores. É verdade.
Mas o nosso mate de hoje já está no fim, deixamos o resto da conversa para a próxima parte do nosso chimarrão com direito. Então, pessoal, fiquem ligados que a gente já volta. Voltando ao nosso chimarrão com direito, acho que vale a pena a gente se aprofundar um pouco mais nessa questão das vantagens e benefícios dos servidores. Lembra da gratificação vintenária que a gente comentou? Claro. Aquela que o servidor recebe depois de 20 anos de casa. Isso. É quase um prêmio por lealdade à prefeitura. É, Estou curioso para saber se tem outras gratificações além dessa. tem sim. Ah, é? Uma delas é a gratificação por tempo de serviço, que é paga quando o servidor completa 15, 25 anos de trabalho na prefeitura. Aí sim. E como funciona essa gratificação? Imagina só depois de 15 anos, dedicados ao serviço público municipal, o servidor recebe um aumento de 15% sobre o salário base. Aí, quando chega aos 25 anos de trabalho, esse percentual sobe para 25% e a gratificação de 15% deixa de ser paga. Para cada marco na carreira, o servidor recebe um reconhecimento por sua experiência e dedicação bacana a isso. Mas e os adicionais como funcionam? Os adicionais são como um agradecimento por trabalhar em condições especiais, digamos assim, por exemplo, quem trabalha em atividades perigosas, insalubres ou penosas, recebe um adicional em cima do menor salário da prefeitura. Entendi como compensação pelos riscos que o servidor enfrenta no dia a dia. Me explica melhor como funcionam esses adicionais, por favor. Claro. O adicional de insalubridade varia de acordo com o grau de risco da atividade, 5% para o grau mínimo, 10% para o grau médio e 20% para o grau máximo. Já os adicionais de periculosidade e penosidade são fixos 30% para a periculosidade e 15% para a penosidade. Caramba. Dependendo da função, o adicional pode fazer uma boa diferença no salário, né? Mas me diz uma coisa, e se o servidor trabalhar em condições que dão direito a mais de um adicional, pode receber todos? Nesse caso, ele precisa escolher qual adicional quer receber, aquele que for mais vantajoso, não dá para acumular todos, infelizmente. Tá. Faz sentido, e para quem trabalha à noite, tem algum adicional? Sim, o adicional noturno é de 25% sobre o salário e é pago para quem trabalha entre 22 horas de um dia e 5 horas da manhã do dia seguinte. Se o servidor fizer um horário misto com períodos diurnos e noturnos, o adicional é calculado proporcionalmente às horas trabalhadas durante a noite. Justo. Já não trabalhar à noite tem seus desafios, né? E falando de trabalho, a gente não conversou sobre as férias dos servidores. Todo mundo tem direito a descansar um pouco, né? Com certeza. As férias são sagradas. Todo servidor tem direito a 30 dias de férias por ano, mas a quantidade de dias pode variar de acordo com as faltas que ele teve durante o ano. Sério. Então, se o servidor faltar muito, ele perde dias de férias. Que pena. É isso aí. Se o servidor tiver mais de 5 faltas no ano, o número de dias de férias diminui, por exemplo. Se ele tiver de 6 a 14 faltas, ele terá direito a 24 dias de férias. De 15 a 23 faltas, as férias serão de 18 dias. E se ele tiver de 24 a 32 faltas, as férias serão reduzidas para apenas 12 dias. Eita. É bom ficar de olho nas faltas, então. Mas e se o servidor tiver mais de 32 faltas? Aí ele perde o direito às férias do ano. Infelizmente sim, mas é importante lembrar que nem toda falta conta para esse cálculo. As faltas justificadas como as licenças e afastamentos previstos em lei não entram nessa conta. Ufa, ainda bem. Então as faltas por motivo de doença, por exemplo, não prejudicam as férias do servidor. Exatamente. E durante as férias, o servidor recebe o salário integral mais 1/3 referente ao adicional de férias. Aí sim dá para aproveitar as férias com tranquilidade. E o servidor pode escolher quando quer tirar férias. Em geral, é a administração que define o período de férias avisando o servidor com pelo menos 15 dias de antecedência. Mas a lei garante que as férias sejam tiradas em um só período nos 12 meses seguintes à data em que o servidor adquiriu o direito. E se a administração não conceder as férias dentro do prazo, o servidor fica sem férias. Nesse caso, ele precisa solicitar formalmente o gozo das férias. Se o pedido não for atendido, ele pode até entrar na justiça para garantir o seu direito. Interessante. Então o servidor não pode abrir mão das férias mesmo que queira. Exatamente. As férias são um direito do servidor e um dever da administração. E lembre-se, as férias são importantes para o descanso e a saúde do trabalhador, o que garante um melhor desempenho no serviço público. Falando em direitos, vimos que o servidor tem direito a vários tipos de licença. Mas e se ele precisar se ausentar do trabalho por um curto período sem precisar tirar uma licença formal? Tem como? Tem sim. A Lei Complementar no 004 prevê algumas situações em que o servidor pode se ausentar do trabalho sem perder a remuneração, são as chamadas concessões. E falar mais sobre essas concessões, em quais situações o servidor pode usar esse benefício. Por exemplo, o servidor pode se ausentar por até 3 dias por ano para doar sangue por um dia, para se alistar como eleitor por até 2 dias consecutivos para falecimento de sogros, netos e avós, e por até 5 dias consecutivos por motivo de falecimento de cônjuge, pais, filhos, enteados de irmãos, ou por nascimento de um filho, no caso do pai, e por casamento. Então, nessas situações, o servidor não precisa apresentar atestado médico. Basta avisar a chefia.
Em alguns casos, sim, em outros, não. Para doação de sangue e alistamento eleitoral e casamento, por exemplo, o servidor só precisa comunicar à chefia e depois comprovar a ausência com documento adequado. Já nos casos de falecimento, é preciso apresentar a certidão de óbito. Entendi. E para as mães que acabaram de ter filho, tem algum tipo de concessão especial além da licença maternidade? Sim. A servidora que está amamentando tem direito a um tempo adicional para alimentar o filho até que ele complete 6 meses de idade. Que legal. E como funciona esse tempo adicional? Se a jornada de trabalho da servidora for de 8 horas ou mais, ela tem direito a 1 hora por dia para amamentar, que pode ser dividida em 2 períodos de meia hora. Se a jornada for menor que 8 horas, o tempo é de meia hora por dia. E se a criança precisar ser amamentada por mais tempo por recomendação médica, tem como estender esse benefício? Sim, o período pode ser prorrogado por mais 3 meses mediante a apresentação de atestado médico. Que bom. E para os servidores que estudam a lei, também prevê algum tipo de concessão. Sim. A lei permite que o servidor estudante tenha horário especial de trabalho desde que ele comprove que o horário da escola é incompatível com o horário da repartição. Então o servidor pode sair mais cedo ou chegar mais tarde para ir para aula. Exatamente. Mas ele precisa compensar as horas que faltam dentro da jornada semanal de trabalho. Parece que a lei complementar no 004 é bem completa e pensa em diversas situações que o servidor pode enfrentar durante sua carreira, né? É verdade. A lei busca garantir os direitos e deveres dos servidores, proporcionando um ambiente de trabalho justo e equilibrado. E por falar em direitos, ainda precisamos falar sobre o tempo de serviço dos servidores, o direito de petição e o regime disciplinar. Mas acho que já falamos bastante por hoje, né? O que você acha? Concordo. Acho que é um bom momento para dar uma pausa no nosso chimarrão e deixar o restante da conversa para a próxima parte do nosso programa. Então, pessoal, fiquem ligados que a gente já volta. De volta para o nosso chimarrão com o direito. Acho que a gente deixou um assunto importante pendente na última parte. O tempo de serviço do servidor público, afinal, esse tempo é o que garante vários direitos, como a aposentadoria e as gratificações e a licença-prêmio. É verdade. Mas é importante a gente lembrar que nem todo o tempo que o servidor ficar afastado do trabalho conta como tempo de serviço efetivo. A lei complementar número 004 é bem específico sobre isso. A gente viu que, em alguns casos, como a licença para tratar de interesses particulares, o tempo de afastamento só conta para aposentadoria, mas não para outros benefícios. Isso aí, mas olha só, existem vários outros períodos que contam como tempo de serviço efetivo. As férias, o exercício de cargos em comissão no município, a convocação para o serviço militar obrigatório, o júri e outros serviços obrigatórios por lei, o desempenho de mandato letivo, a participação em cursos e treinamentos autorizados pela administração, a cedência como ônus para outro órgão público ou entidade privada, a licença gestante, a licença para tratamento de saúde, a licença para tratamento de saúde de pessoa da família quando remunerada. Nossa, é muita coisa. Mas pelo menos a gente vê que a lei tenta ser justa e considerar várias situações que o servidor pode passar durante a carreira. Sim, com certeza. E além do tempo de serviço, outro ponto importante que a gente precisa falar é o direito de petição. A lei garante a todo servidor o direito de requerer, pedir reconsideração, recorrer e representar em defesa de seus direitos ou interesses. Mas como funciona esse direito na prática? O servidor pode simplesmente chegar para o chefe e reclamar de qualquer coisa. Calma lá. O direito de petição precisa ser exercido da forma correta, seguindo os procedimentos da lei. Sei. Por exemplo, as petições geralmente devem ser dirigidas ao prefeito ou ao chefe do Poder Legislativo, dependendo do assunto. Tá. E a resposta deve ser dada em até 30 dias. E se o servidor não concordar com a resposta, ele tem como contestar. Claro. Ele pode pedir reconsideração ou recorrer da decisão apresentando novos argumentos ou provas. O recurso é dirigido à autoridade superior e a decisão final, nesse caso, cabe ao prefeito ou ao chefe do Poder Legislativo. Entendi. E quanto tempo o servidor tem para entrar com o recurso? Tanto para pedir reconsideração quanto para recorrer, o prazo é de 30 dias a partir da data em que o servidor recebeu a resposta. Importante lembrar que o pedido de reconsideração e o recurso não suspendem os efeitos da decisão original. Só se forem aceitos é que a decisão será revista. Então é importante o servidor se organizar e não perder os prazos, né? Exatamente. E se o servidor quiser reclamar de algo que aconteceu há muito tempo, ele precisa ficar atento aos prazos prescricionais. Para a maioria das reclamações, o prazo é de 1 ano. Aí já viu, né? É melhor não deixar para a última hora. Concordo. Quanto antes a reclamação for feita, maiores as chances de ela ser analisada e resolvida de forma justa. Acho que agora a gente já tem um bom panorama da Lei Complementar número 004, né? Desvendamos os mistérios do servidor público municipal de Veracruz. É verdade. Mas é sempre bom lembrar que essa lei é complexa e a gente só abordou os pontos principais aqui no nosso chimarrão
com o direito. Então, se o servidor tiver alguma dúvida mais específica, o ideal é procurar um profissional especializado, né? Sem dúvida, a gente está aqui para dar uma visão geral, mas cada caso é um caso e a interpretação da lei pode variar bastante. Para finalizar o nosso papo de hoje, queria te fazer uma pergunta. Com todas essas leis e mecanismos de proteção aos direitos dos servidores, o que mais podemos fazer para melhorar o serviço público aqui em Veracruz? Que pergunta interessante. Olha, eu acho que a resposta passa por um esforço de toda a comunidade. A gente precisa incentivar a participação popular nas decisões do município, garantir a transparência e o controle social sobre os recursos públicos, investir na capacitação e valorização dos servidores e cobrar dos nossos representantes a implementação de políticas públicas eficientes e que atendam às reais necessidades da população. Bah, que baita reflexão para a gente encerrar o nosso chimarrão com o dia de hoje. Valeu pela conversa e por compartilhar tanto conhecimento com a gente. O prazer foi meu. Espero que a gente tenha ajudado os nossos ouvintes a entenderem melhor os direitos e deveres dos servidores públicos e a importância do serviço público para a nossa comunidade. E lembrando, pessoal, se tiverem alguma dúvida, sugestão ou crítica, podem mandar pra gente nas nossas redes sociais. A gente está sempre de olho no que vocês têm a dizer. E não esqueçam de compartilhar o nosso podcast com os amigos e colegas que também se interessam por esse tema. Valeu, pessoal. Até a próxima roda de chimarrão. Tchau, tchau.